Ele continuou lutando por 29 anos, sem saber que a guerra tinha acabado. Agora imagina isso na sua vida. Você preso em uma guerra que simplesmente já não existia mais. Mas ninguém te contou. Ou melhor, quando contaram, você não acreditou. Esse era Hiro Onoda, um oficial do exército imperial japonês, treinado para nunca duvidar de uma coisa: a palavra do seu comandante. Onoda não era apenas mais um soldado. Ele foi preparado para a guerra psicológica, sabotagem, espionagem. Aquele cara que age por trás das linhas inimigas e não quebra. Nunca. Em 1944, no fim da Segunda Guerra Mundial, ele recebeu uma missão específica: ser enviado para uma pequena ilha nas Filipinas, chamada Lubang. Selva densa, terreno difícil, isolamento quase total. Antes de partir, ele recebeu uma ordem direta do seu comandante, o Major Yoshimi Taniguchi. Uma ordem simples e brutal. Nunca se render, nunca tirar a própria vida e nunca parar de lutar. Para Onoda, aquilo não era só uma frase de efeito, era um juramento. A cultura militar japonesa na época valorizava obediência absoluta, honra acima da própria vida e disciplina até o último segundo. Desobedecer era pior do que morrer. Onoda foi enviado com poucos homens. A missão era clara: atrapalhar o avanço dos inimigos, proteger a ilha o máximo possível e esperar novas ordens. Mas essas ordens nunca chegariam. Em 1945, a guerra finalmente chegou ao fim. Após anos de batalhas sangrentas, o Japão estava em ruínas. 2 bombas atômicas foram lançadas sobre Hiroshima e Nagasaki. Pouco tempo depois, o imperador do Japão fez um anúncio histórico: o país se renderia. A Segunda Guerra Mundial havia acabado. Para a maioria do mundo, aquilo era o começo de uma nova era. Mas para Hiro Onoda, a guerra ainda estava longe do fim. Ele e seus companheiros se esconderam na selva, evitando qualquer tipo de contato com moradores locais ou tropas estrangeiras. Quando aviões começaram a jogar panfletos dizendo que a guerra tinha terminado, para Onoda, aquilo era óbvio demais. Só podia ser mentira. Na cabeça dele, aquilo era propaganda inimiga, uma armadilha para fazer soldados baixarem a guarda. E aqui entra um detalhe importante. Quando você treina alguém para desconfiar de tudo e fala para essa pessoa: nunca se renda, nunca acredite no inimigo, na prática, você cria alguém que vai ignorar qualquer coisa que não venha do superior direto. Foi exatamente isso que aconteceu. Os anos começaram a passar. Alguns companheiros foram morrendo em confrontos. Outros desapareceram. Um deles chegou a se render. Para Onoda, ele não tinha se salvado. Tinha traído a missão. Sozinho, ele continuou vivendo como um soldado ativo, caçando para comer, pegando arroz dos moradores, planejando pequenos ataques. Durante décadas, ele realizou ações que para ele eram parte da guerra: sabotagens, emboscadas, tiros contra patrulhas, ataques a vilarejos. Para a população local, era um guerrilheiro fantasma, perdido na floresta. Para Onoda, ele ainda estava servindo ao Japão. O mundo mudou, a tecnologia avançou, a Guerra Fria começou e esquentou. Homens foram à Lua, mas em uma ilha remota nas Filipinas, um único homem ainda vivia como se fosse 1945. Em 1959, o governo japonês o declarou oficialmente morto. Era mais fácil acreditar na morte do que admitir que alguém ainda estava lutando uma guerra que tinha acabado há tanto tempo. As buscas foram encerradas. Mas ele continuou. Em 1972, 2 homens foram mortos em um confronto na ilha. Quando autoridades investigaram, descobriram algo chocante. Parecia haver um soldado japonês ainda escondido ali. O caso chamou a atenção do público. Jornalistas, curiosos, a história começou a circular. E foi aí que entrou em cena outra figura curiosa, um jovem japonês chamado Norio Suzuki. Ele decidiu, por conta própria, viajar pelo mundo em busca de 3 coisas: um panda, um yeti e o soldado japonês Onoda. Sim, ele realmente falou isso. Em 1974,
Norio entrou na selva de Lubang e, de forma inacreditável, conseguiu encontrar Onoda. Imagina o choque dos dois. De um lado, um homem que vivia há quase 30 anos como se a Segunda Guerra ainda estivesse acontecendo. Do outro, um jovem que vivia em um mundo com televisão, carros modernos, Guerra Fria, rock, exploração espacial. Norio tentou convencer Onoda de que a guerra tinha acabado, mas Onoda respondeu algo impressionante. Se o meu comandante vier até aqui e ordenar que eu pare, aí eu paro. Enquanto isso, a guerra ainda continuava, na cabeça dele. Norio voltou ao Japão, contou para as autoridades e começaram a procurar o antigo comandante, Yoshimi Taniguchi. Só que havia um detalhe: ele não era mais militar. Já estava aposentado há tempos e trabalhava como livreiro. Quando disseram que Onoda ainda estava vivo, Taniguchi mal acreditou. Mesmo assim, ele aceitou ir até a ilha. Em 1974, quase 30 anos depois do fim da guerra, o antigo comandante e o antigo subordinado se encontraram de novo. Taniguchi leu, em voz alta, uma nova ordem oficial. A guerra tinha acabado. As operações deviam cessar. Onoda estava dispensado do serviço. Depois de ouvir isso, Onoda fez o que vinha evitando por quase 3 décadas. Ele se rendeu. Entregou seu fuzil, algumas granadas e uma espada, tudo ainda em condições de uso. Foram 29 anos vivendo em uma guerra que só existia na cabeça dele e nas ordens que ele nunca tinha revogado. Ao voltar para o Japão, Onoda se tornou uma figura famosa. Alguns o viam como herói, um símbolo extremo de disciplina, lealdade e resistência. Outros, como um homem preso a uma crença cega, incapaz de questionar uma ordem, mesmo quando tudo à sua volta dizia o contrário. Em 1975, procurando uma nova vida longe dos holofotes, ele se mudou para o Brasil. Escolheu o estado do Mato Grosso do Sul, a cidade de Terenos. Lá, trabalhou com atividades rurais, em fazenda, levando uma vida simples, totalmente diferente do que tinha vivido na selva. Mesmo depois de voltar ao Japão em 1984, ele manteve um vínculo forte com o Brasil, visitando o país com frequência. Em 2010, recebeu o título de cidadão sul-mato-grossense. Onoda faleceu em 2014, mas sua história continua gerando debates até hoje. Para alguns, ele é um exemplo extremo de disciplina, resiliência e lealdade. Para outros, um símbolo de como a guerra pode distorcer a mente, aprisionar uma pessoa em uma realidade que já não existe. Uma única ordem, uma crença inabalável, e 29 anos de vida em uma guerra que já tinha acabado. E você, no lugar dele, acha que teria conseguido duvidar da sua própria missão? Se histórias reais assim te prendem, curte esse vídeo, se inscreve no canal Flashlist e ativa o sininho, porque tem muita história inacreditável do mundo real que ainda está vindo por aí.